Então vamos lá, esse aqui é o dia de ontem, certo? Então o que que eu fiz? Eu criei um indicador que ele vai ler um determinado número de pontos, 900 pontos da abertura, ou ele vai entrar na configuração do IFR que você colocar. Eu coloquei as configurações aqui, como você pode ver, para que vocês tenham acesso para mudar o tempo gráfico. Então essa é uma configuração muito boa para o gráfico de 5 minutos. Então ele é o padrão de 14 períodos, 70 e 30, tá? Então aqui embaixo eu criei aqui um estudozinho, né, para tentar mapear os melhores pontos de extremidade do gráfico do IFR. Então, 70, 30 aqui é a banda de baixo, 30 e 70 aqui é a banda de cima. Você pode ver que a média aqui é 75. Então eu coloquei aqui a disposição como vocês quiserem. Então, porque se eu baixar para o gráfico de 2 minutos, então essa extremidade ela vai ser um pouquinho diferente, caso você queira usar ele num minuto, 2 minutos, ou até mesmo no 15 minutos. Então, vou dar flexibilidade aqui para vocês ajustarem isso de acordo com a necessidade de cada um, tá bom? Então, aí você tem a alta que é a banda de cima, baixa aqui que é a banda de baixo. E o período é o 14 períodos do IFR, tá bom? Então eu vou fechar isso aqui, que a gente não vai mais precisar, tá bom? Então, e esse aqui é o dia de ontem. Vamos baixar para os 5 minutos. Então aqui na regra de coloração, né, eu coloquei um filtro um pouquinho mais avançado aqui, que não é só o IFR bater, ele tem que fazer uma certa condição ali para dar um gatilho especial. Por quê? Só o IFR ele pode colocar você numa armadilha um pouco cedo. Então, o IFR ele precisa acontecer um determinado X de pontos da abertura, ele precisa acontecer numa condição de horário, ele precisa acontecer numa determinada, num gatilho, certo? Nas extremidades do dia. Então, por exemplo, um dia assim a gente ficaria realmente enrolado, porque ele daria o sinal aqui e quase não pagaria a pontuação. Só mais tarde, no final do dia aqui, às 4 horas da tarde, 6 horas depois que você iria recuperar, fazer um dinheiro, tá bom? Mas na maioria dos dias, ele é bem positivo. Então nós temos que ver aqui, ó, por exemplo, isso aqui, ó, ele não vai entrar aqui, ele vai entrar aqui, nessa barra aqui, tá bom? Então é uma condição bem bacana aí para ter uma assertividade maior no mini índice, tá bom? Então eu vou fazer aqui um replay só para vocês entenderem. Eu vou fazer o replay de ontem, tá? Sabendo que ele vai entrar aqui nessa região, tá? Então aqui o gradiente linear não é uma fórmula mágica, ele não é um robô simplesmente para você jogar, ele vai fazer um caixa eletrônico. Não existe isso no mercado, tá bom? Também eu fiz o robô do passarinho lá, que todo mundo fala, o Bird Magic, né? Eu não achei muito lucrativo, mas eu fiz algumas alterações e aparentemente ficou bem bacana, tá? Eu vou compartilhar depois com vocês também. Aí, então, eu quero só mostrar para vocês como é que ele vai executar de uma forma automática. Então, ele vai executar ou 900 pontos aqui da abertura, tá? Isso está de forma automática para qualquer dia, ou a extremidade do IFR, o que acontecer primeiro, tá? Então, vê o horáriozinho aqui que vai começar, é 10h55 mais ou menos. Eu vou puxar aqui, vamos rodar ele, tá? Vamos dar play. Já está pronto aqui. E agora tem que ter um pouquinho de paciência, porque tem que aguardar chegar lá, né?
Quando fechar o candle, ele vai colocar a primeira ordem. Vale lembrar que essa configuração, do jeito que eu vou disponibilizar o robô para vocês, ele está configurado para rodar no gráfico de 5 minutos. Porém, se der os 900 pontos da abertura, é indiferente o tempo gráfico, mas daí sim a configuração do IFR. Então você vai ter sim a opção de desligar o IFR, tá? No robô. Caso aqui ó, você quer IFR falsa, ele não vai entrar na configuração. Aí você pode simplesmente deixar rodar aí nesses 900 pontos da abertura, tá bom? Então, ó, ele colocou a ordem. Então vamos medir, ó, 900 pontos da abertura, tá? Aí eu botei a configuração aqui que a cada 100 pontos, um gradiente de 100 pontos com de 10. Então, você vai ter, ó, ligar o IFR, o período e as configurações do robô manual ainda vão permanecer, tá bom? Você sim vai poder escolher o alvo mais longo e eu recomendo aqui também você colocar, por exemplo, uma saída com limite diário de perda, vamos colocar aqui uns R$ 1.000, certo? E um objetivo de ganho aqui de, sei lá, R$ 300, tá? Como ele é um operacional de contra-tendência ou de lateralidade ampla, então a gente tem que ter um limite de stop e também não querer pegar muito dinheiro, porque não necessariamente o mercado vai dar essa chance, entendeu? Ele provavelmente, quando tu tiver uma pernada, sei lá, de 1.000 pontos, então às vezes o mercado só vai retrair 25, 35% dessa pernada. Então você não vai conseguir fazer um financeiro muito grande. Então não adianta você dizer assim, poxa, esse robô vai dar bastante dinheiro. Não, não vai. Ele é um operacional de conta tendência que a gente vai usar o gradiente para maximizar a rentabilidade, tá? Então aí, começou já primeira barrinha vermelha. Se der o sinal do IFR antes, ele já vai executar, ele vai agredir o mercado no fechamento, tá? Por um tick, 5 pontos. Tá? Aí, o IFR deu o sinal, vocês viram que ele trouxe a ordem para cima, né? Então, e agora ele já vai começar a fazer o gradiente. No próximo fechamento, ele já vai começar a colocar a ordem. Então, o nosso gradiente está em 100 pontos. Porém, se essa vela aqui tiver 200 pontos, ele não vai fazer nenhuma compra, porque esse gradiente não é aquele gradiente que já colocou todas as ordens aqui para baixo. Então, ele é um gradiente que ele vai colocar uma ordem por fechamento, tá bom? Caso o preço for contra, nesse caso que a gente está falando. Então vocês viram, ó, como o candle fechou acima de 100 pontos, então o que que acontece aqui? Ele aguardou o preço pegar e acabou colocando a ordem de venda fazendo um scalp aqui. E ele vai continuar trabalhando até que nós desligamos o robô, o objetivo de loss ou de ganho diário seja atingido. Quando fechou, já estava 200 pontos, ele imediatamente já colocou uma ordem a mais, tá bom? Existe a opção aqui do robô de você colocar essa opção aqui, ó. Realizar envio de ordens quando a condição for satisfeita. Uma ordem por candle. Eu não testei aqui, eu não uso essa opção. Às vezes eu gosto
de esperar o candle fechar. Imagina se eu pego um candle grande de 300 pontos, ele teoricamente ele pegaria 3 ordens, entendeu? Então isso aqui, quanto mais pessoas utilizarem o robô, aí a gente pode discutir isso, qual que é o melhor, já que é um robô que está pré-configurado, né, setado. Então a gente vai poder compartilhar aí um pouquinho mais as experiências de qual a configuração é melhor. Eu tenho certeza que algumas pessoas vão utilizar, né? O robô já tem mais de cento e tantas pessoas testando já, né? Botando em prática. Estou recebendo uns feedbacks bem positivos. Quem sabe esse aqui, né, seja uma ferramenta adicional aí para vocês. Então, eu coloquei a ordem de saída lá do robô, ó, por exemplo. Se eu for aqui, eu coloquei, ó, aqui embaixo, alvo de compra. Sim, eu botei, ó, 130 mil pontos. Então eu posso baixar isso aqui para, vamos botar nesse topinho aqui, que 128 mil. 128 mil dá? Vamos ver. 128 mil. Quando fechar o candle, o código rodar de novo, ele vai colocar a ordem de saída aqui desse contrato. Aí, ó, 128 mil. Então, o gradiente ele vai ficar trabalhando até lá, ou atingir a meta financeira de ganho ou de loss. Tá? Mas pode ver, ele é bem tranquilo, ele espera o candle fechar, ele não te alavanca muito. O problema aqui é um dia de super tendência, aí arrebenta, né, o cabo. Aí não tem muito o que fazer, né? Então, a gente precisa entender o tipo de operacional que esse robô executa, tá? Vou acelerar aqui. Eu não disponibilizei a versão ainda que anda para frente, porque esse robô aqui, como ele é um contra-tendência, ele não está nos melhores parâmetros, entendeu? Um robô bom para que ele anda para frente, vá acompanhando o preço, seria um robô de médias móveis, entendeu? Ou um robô que você, para buscar uma projeção de Fibonacci, comprar um pullback. Então, esse sim. Ah, outra coisa bacana que eu acabei de fazer, consegui concluir hoje, foi aquele, aquele indicador de projeções. Coloquei aqui e eu fiz os pullbacks também já. Então você vai poder simplesmente vir aqui e escolher qual que é a projeção que você quer, ligar e desligar, e o pullback também, e o tamanho da letra, tá? Então ficou bem completinho, tá? Ficou bem completinho, bem automatizado, coisa que a gente não vê por aí, tá bom? Então olha só que legal aqui, ó, né? Como nós tivemos um dia de alta, ele está fazendo um pullback no 38% e no 61%. Que pela estratégia lá do Rossi, né, Marco Rossi, é mais ou menos é a região de menor risco para você começar a fazer as suas compras para buscar um alvo aqui nessa região da abertura ou até mesmo 161 do dia, tá? Eu não domino a técnica, né? Mas eu gosto de entender um pouco desse mapa, a região para ligar certos robôs de compra e para ligar certos robôs de venda, para tentar botar sempre a probabilidade a meu favor. Se vai dar certo ou não, né? Só o mercado todo dia vai me mostrar. Ah, outra coisa aqui que eu tenho em outro robô que eu uso muito, que é o rebaixamento. Então, por exemplo, aqui eu estou em R$ 100. Então,
eu tenho um controle de rebaixamento que se um determinado robô ele chegar a R$ 150, eu não quero mais que o meu financeiro vá abaixo de 100. E se ele for abaixo de 100, eu zero e o robô desliga. Então, porque ele é um robô que tecnicamente ele tinha que buscar alvos financeiros mais longos e não ter um pullback, né, muito profundo no financeiro, um rebaixamento. Então, agora esse robô ele não vai trabalhar o preço para frente, então ele só vai comprar mais se ele voltar. Então, como a gente já sabe o que vai acontecer no dia aqui, né? Ele vai mais voltar para cá e ele vai buscar as regiões lá de topo, tá? Então, eu baixei a ordem aqui por 127, por 128 mil. Vamos deixar pegar, aí eu desligo. Mas era isso, eu queria mostrar isso para vocês, entendeu? Como essa ferramenta automatizada dos 900 pontos da abertura ou IFR, dando a condição de você desligar o IFR caso você queira, tá bom? Muitas pessoas pediram, eu tô aí entregando, tá bom? Deixe seu like, deixe seu comentário e o link para baixar vai estar na descrição, tá bom? Tamo junto, um abraço.